Vamos dar continuidade aqui às nossas atividades, né? Temos aqui a professora Helena. Todos prontos? Pessoal, então, dando continuidade aqui às atividades da tarde, nessa semiplenária, nós temos a honra aqui de contar com a professora Helena Buesco, aqui ao meu lado. Vou fazer como a minha colega Regina fez também uma pequena, né, apresentação da professora Helena, antes dela iniciar a fala dela. Silvio, algum recado? Tudo bem? Então, recado do presidente, como é que é, Silvio? Coffee break só às 4h30. É isso. Então, depois da sessão, vamos debater a sessão no coffee break. Então, eu vou fazer uma pequena apresentação da professora Helena, professora catedrática emérita de Literatura Comparada e Literatura Portuguesa na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. A professora Helena atuou como professora e convidada em universidades dos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil, em Macau e na China. Também tem um extenso currículo, estou só dando uma palhinha aqui. É membro da Academia de Ciências de Lisboa, da Academia Europeia, do Institute of Germanic and Roman Studies, da Universidade de Londres, e da St. John's College, da Universidade de Cambridge. Ela fundou e dirigiu o Centro de Estudos Comparatistas, também essa informação faço questão de dar com muita ênfase, né? Ela também dirige o projeto Literatura Mundo Comparado em Português, que já tem 6 volumes publicados e continua firme, Tem vários livros de ensaios. Lembro vocês que nessa quarta-feira, mais um aqui que vai ser apresentado no nosso evento, né? Eu destaco Experiência do Incomum e Boa Vizinhança, Literatura Comparada e Literatura Mundo, e esse novo, Heranças Imperfeitas, né, que está saindo agora, estamos todos ansiosos para ler. E a Helena também é poeta, tem vários livros publicados, também menciono apenas 2, De Onde Nascem os Rios e Ardem as Trevas e Outros Lugares, e também, né, uma ensaísta muito renomada, muito premiada, ganhou o Grande Prêmio de Ensaio da Associação Portuguesa de Escritores, Grande Prêmio de Ensaio Eduardo Prado Coelho, Prêmio Virgílio Ferreira e também doutor honoris causa pela Universidade de Bucareste. Helena vai nos brindar aqui com uma palestra sobre a Biblioteca Melancólica de Pedro Mexia, que foi mencionado pela professora Aida agora há pouco. Acho que vamos poder ouvir mais sobre esse escritor. Prazer ter você aqui, Helena. Muito obrigada, Laura. Muito obrigada. Eu queria começar por agradecer do coração todo o acolhimento. Eu só cheguei há bocadinho, portanto, o acolhimento físico é muito recente, mas o acolhimento neste congresso da ABRAPLIP tem-se prolongado nas últimas semanas e eu queria agradecer muito ao professor Silvio Alves todas as gentilezas, toda a atenção que teve e naturalmente, a toda a comissão organizadora deste congresso. É com muita alegria que eu venho hoje aqui pela primeira vez a Londrina, onde nunca estive, mas é com muita alegria que participo em mais esta sessão da ABRAPLIP, desta feita em Londrina. Aquilo sobre que eu vou falar é, como ficou explícito, a Biblioteca Melancólica de Pedro Mexia. A minha colega Ida Alves já mencionou um pouquinho a questão da melancolia, a que eu vou dar agora maior ênfase, e mencionou também Pedro Mexia, que é o autor sobre o qual eu me vou debruçar nesta conferência. Tomo aqui como lugar central da minha reflexão a obra de Pedro Mexia, intitulada Biblioteca, publicada em 2015, em conjunto com o título também Poemas Reunidos.
Trata-se de 2 livros, a meu ver, extraordinários, que me permitirão falar de outros e que me permitirão desenvolver a minha visão sobre uma característica que reputo decisiva na poesia portuguesa hoje, a partir da obra de Pedro Mexia e também de outros autores da literatura portuguesa contemporânea, que é essa característica, a vertente comparatista dentro da literatura portuguesa atual. É uma linha de força que eu irei acompanhar ao longo da minha intervenção. Para tal, centrar-me-ei na obra poético-crítica de Pedro Mexia, tomando-a como um caso exemplar do que julgo ser uma das grandes vias da literatura portuguesa contemporânea. Deixem-me, todavia, começar por algumas reflexões mais gerais que pegam também em algumas das observações que a conferencista anterior acabou de fazer, em torno daquilo a que eu gostaria de chamar o presente imperfeito, para de seguida situar a obra deste escritor. O tempo da literatura, e é por isso que é um presente imperfeito, não é nunca o tempo do presente, mas um tempo que traz ao fingimento do presente todos os tempos por ela representados, passados e futuros. É por esta razão que o fingimento de que falava Fernando Pessoa é, entre outras coisas, um fingimento tanto pessoal como histórico e simbólico. É também por isso que a literatura faz parte da cultura enquanto, cito, memória não herdada da comunidade, no dizer de Lotman e Uspensky. É uma fórmula que me parece extremamente feliz para definir aquilo que é cultura, uma memória não hereditária, não herdada da comunidade. Não se trata de uma memória hereditária ou herdada, em sentido físico do termo, mas de uma memória incorporada, direta ou indiretamente, aos discursos que são sempre de muitos, os discursos da comunidade, naquilo a que Mallarmé, justamente também aqui lembrado, chamou os discursos da tribo. Não se trata de uma memória estritamente individual, mas de uma memória comunitária, ou seja, maior que a soma das suas partes. Finalmente, trata-se de uma memória cultural, património textualmente encriptado de várias formas. Mais importante ainda, a meu ver, a literatura traz à tona uma memória que é historicamente descontínua e fragmentária, e cujo passado e futuro são, por isso, impossíveis de prever. Os buracos e as descontinuidades de que a literatura se tece integram ficções, invenções, uma palavra cuja nobreza deve ser reintegrada no nosso vocabulário e que foi tantas vezes nas últimas décadas menosprezada, portanto, invenções e não menos importantes esquecimentos. Veremos como tudo isto importa para lermos a obra de Pedro Mexia e, creio eu, a obra de muitos outros autores contemporâneos na literatura portuguesa. Neste contexto, talvez não seja difícil detectar, pelas razões apontadas, mudanças de paradigma que alteraram gradualmente o panorama contemporâneo da produção literária portuguesa. Poderei referir-me a elas, na sequência do que já atrás disse, como uma ideia global de um cosmopolitismo da atual literatura portuguesa. Como se a casa portuguesa, autocontida e sobre a qual o grande crítico Jorge Fernandes da Silveira, que eu gostaria aqui também de homenagear, tão bem pensou, essa casa se tivesse subitamente descoberto como uma casa no mundo. Tomarei à frente como lugar de partida a obra Biblioteca de Pedro Mexia, bem como a poesia que tem vindo a publicar e a forma como mesmo a sua produção cronística ou ensaística, Mexia é uma presença regular nos média portugueses, reflete a situação que aqui caracterizei. Começo precisamente por uma das crónicas que Pedro Mexia publicou no Semanário Expresso há sensivelmente um ano, em 27 de agosto de 2024.
Num texto que sente aparentemente autobiográfico, não pode naturalmente deixar de ser também, pelo menos em parte ficcional, é um pouco uma autoficção. Mexia autocaracteriza-se como um ser quase sem substância identificativa e, portanto, um ser plástico, moldável aos sabores e aos ventos da história, quer a história pessoal, quer a história coletiva. Cito a crónica de Pedro Mexia. Reconheço-me no homem desfocado, introspectivo, pacífico, tímido, melancólico, educado sem ser simpático. Não tenho nitidez. Estás desfocado, dizem a Mel, ator de cinema dentro de um romance interpretado por Robin Williams. Ele está a falar de um filme de Woody Allen. E a verdade é que está desfocado. Visto através da câmara, não tem nitidez. É uma mancha humana. Mas quando o observamos diretamente, continua igual. Ele não está desfocado no cinema por causa de um problema técnico, da lente, da luz. Está desfocado na vida, com uma personagem que representa alter ego de um escritor, Harry. Foram todos perdendo as feições, os contornos, a individualidade, mais ectoplasmas do que pessoas. Todos conhecemos essas imagens representativas ou alegóricas, o Sísifo greco-latino e o de Camus, ou o homem que se desfaz num jogar em Munch. E na literatura não escasseiam homens invisíveis por diversos motivos, em Wells ou em Ellison. Mas o ator quase invisível no filme de Woody Allen, o filme é As Faces de Harry, de 1997, é um dos que mais me impressiona. Podia ser apenas um gag cómico, um jogo com os atores que se revelam inadequados à personagem, mas é bem mais provável uma leitura ligada ao existencialismo débil de Woody Allen, denunciado por aqueles que acham débil todo o existencialismo. E sempre me assustou, na personagem, a possibilidade literal ou quase literal daquela condição. O 10º aniversário da morte de Robin Williams e outros assuntos graves fizeram do homem desfocado uma das minhas companhias de verão. Reconheço-me nele, sou em grande medida como ele. Fim de citação. Passado está o tempo, ao que parece, das ideias fortes, dos grandes manifestos, das proclamações positivas que poderiam dar hoje origem, como deram antes, a grupos, escolas ou períodos literários. Ao caracterizar-se como homem e escritor desfocado, Mexia está justamente a descrever e a caracterizar uma condição que, como veremos, não é apenas a sua, mas a de todo um conjunto de autores que se reconhecem no cotidiano menor, este que afinal não caracteriza fortemente ninguém e que apenas faz rodear o sujeito de um mundo também ele de alguma forma desfocado e certamente reificado, coisificado. Um dos exemplos que julgo mais interessantes desta tendência é o que integra obras que manifestam o poder do inactual ou do intempestivo, do que vem fora de tempo. O conceito de intempestividade não representa, na realidade, um verdadeiro e inocente atraso. Ele implica que as coisas que acontecem vêm fora de tempo, fora do seu tempo. Circularam de modo historicamente complexo e chegaram até nós no momento que manifestam uma descoincidência histórica entre o seu acontecer e o seu chegar ou o seu representar. Este processo intensifica-se, no caso da literatura portuguesa, no século XXI. Trata-se de uma preocupação histórica, claro, mas que supera a ideia de uma comunidade autocentrada, umbilicalmente fechada sobre si mesma. Pelo contrário, é através de uma gradual intensificação da relação com o fora de si,
com aquilo que é não português e com uma complexa consciência do não agora, não presente, que a literatura portuguesa se tem vindo a desenvolver nas últimas décadas. Estas recentes contradições, que paradoxalmente conjugam perda e quase epifania, são visíveis em grande parte da mais recente poesia portuguesa, nas suas evoluções e rupturas com as tradições líricas anteriores, e relacionam-se com uma outra, embora paralela, ideia de ruptura na poesia portuguesa, que é a do grupo que o poeta, já mencionado, Manuel de Freitas, a si agrega no início do século XXI e que aqui gostaria de evocar, até porque descreve de forma exemplar a poética de Pedro Mexia. A percepção do presente como a experiência e da experiência estética do presente é por Manuel de Freitas associada a uma reconhecida vontade de não construção de grupos homogéneos, sejam eles gerações ou programas de realização artística. É uma espécie de programa de não programa, antiprogramático. No início do século XXI, a poesia parece privilegiar a ideia de uma diversidade intrínseca, aliás, elogiada enquanto tal. É este o gesto de Manuel de Freitas ao sublinhar o facto de não haver uma definição positiva que possa caracterizar aquilo que vem sendo chamado a nova poesia portuguesa ou mesmo a novíssima poesia portuguesa. O seu movimento de destrinça decorre da noção de, a designação é dele, poetas sem qualidades, título da antologia de poesia contemporânea que prefacia em 2002. Aquilo que Freitas defende é a ideia de que é sobretudo aquilo que os poetas não são, portanto uma ideia negativa de poesia ou de conjunto, é aquilo que os poetas não são que paradoxalmente os pode aproximar. Numa espécie de conjunto desconjuntado, a que ele dá o nome de desabrigo, que afinal provém do investimento na noção musiliana, portanto de Roberto Musil, de homem sem qualidades, oposto àquilo a que seria o homem sem qualidade, e que podemos relacionar com o homem desfocado que Mexia usa para falar de si próprio e de outros. Os poetas assim ligados parecem deslocar a noção de ruptura com o passado, como foi o caso dos modernismos, rupturas com o passado, para as relações com o seu próprio presente, rupturas com o presente. Podemos encontrar esta tendência numa outra via, a poesia lacónica do privado e do cotidiano, desenvolvida por poetas como Pedro Mexia. Nos quadros ou episódios mínimos da vida, vem a habitar uma por vezes surpreendente, se bem que ínfima, espiritualidade. Luís Quintais, já aqui referido, João Luís Barreto Guimarães e José Tolentino de Mendonça, este último vindo na sequência, eu gosto sempre de recordar, de Daniel Faria, são, como Mexia, poetas que no mínimo surgimento do mundo podem encontrar um episódio, um assombro e potencialmente uma alegria ou mesmo uma pequena tragédia. Neles, a notação dos dias menores traz à tona a plasticidade da vida que nos é comum, como também Ana Luísa Amaral faz, ficou amplamente demonstrado na comunicação, na conferência anterior. Poderia dizer-se que todos recuperam, embora de forma diferente, experiências da poesia metafísica, sobretudo da poesia barroca. E eu gostaria de aqui reforçar uma ideia que me é muito cara, a de que a poesia portuguesa contemporânea recupera a tradição barroca da poesia metafísica. Depois desta brevíssima, mas necessária, a meu ver, caracterização da criação literária deste primeiro quartel do século XXI, considerarei de seguida com mais atenção a obra de Pedro Mexia, que julgo ser representativa das principais características do que acabo de referir. E começo, como atrás disse, por uma curiosíssima obra publicada em 2015, intitulada Biblioteca.
proveniente, como lembra Eduardo Lourenço, que lhe apõe um magnífico prefácio, de um diálogo quase sem fim com autores, livros e leituras. Esta obra de Mexia reúne breves ensaios, são mais do que crónicas ou recensões, são ensaios, reflexões de caráter pessoal, em que o sujeito se confronta sempre com as palavras e as existências dos outros, sobre dezenas de livros, pessoas, ideias e situações que lhe suscitam tais cogitações. A matéria que lhe está na base não poderia ser mais diversa. E essa é uma primeira característica que aqui deve ser sublinhada. Temos textos sobre RG e a personagem surgida em Tintim do Sr. Oliveira da Figueira, a personagem como estereótipo do português mercadejante que a todos quer vender aquilo de que ninguém precisa, sobre a poesia de Elizabeth Bishop e a sua poesia anticonfessional, sobre Inês ou o Adamastor, um texto extraordinário sobre o amor que Madame de Staël dedicou no primeiro quartel do século XIX ao português Duque de Palmela, sobre o filósofo pessimista Cioran, que Mexia designa como um aristocrata dos vencidos, e Camus, que ele designa como o pequeno Rastignac, ou a testemunha, sobre Herberto Helder, Milan Kundera, Philip Roth ou Agostina, mas também a Troika, também Dalton Trevisan, Camilo Castelo Branco, Strindberg ou até Tolstói na sua fuga em direção à morte. É apenas um pequeno apanhado da diversidade desta obra. É uma espécie de mundo desordenado que se agita neste livro quase inclassificável, se tomarmos como tal todo o risco que o ensaio é. Um livro que ergue uma insaciável curiosidade, não apenas pela literatura, as suas personagens, os seus autores, os livros que se escrevem, mas também as pequenas e grandes circunstâncias que a todos nós rodeiam, nós escritores, nós leitores. Um livro que foge a dar explicações, mas que sobretudo levanta hipóteses, também em torno de ideias como o que é o mundo, com o recurso ao empirismo radical do filósofo Berkeley, ou a infelicidade, o que é a infelicidade. Num magnífico texto que recorre a Pascal para retomar a ideia de Pascal de que a gênese desta infelicidade reside no facto de não sabermos, e cito, ficar em descanso num quarto. Já Pascal dizia isto. E que acaba por fazer coincidir essa infelicidade com uma espécie de solidão que poderíamos também considerar como débil, uma solidão que acontece nos momentos mais desamparados, mesmo quando estamos acompanhados por alguém. É a solidão e a infelicidade mais difícil, a solidão de quando estamos acompanhados. Podemos caracterizar estes ensaios, que constituem esta biblioteca, fundamentalmente pela sua brevidade e diversidade. Pedro Mexia não se propõe criar linhas de continuidade entre os vários textos, e muito menos sobre eles exerce um olhar que poderia criar qualquer tipo de sistematicidade. Pelo contrário, é a própria ausência de elos de ligação semânticos explícitos entre os temas abordados que aqui me interessa reter. Uma espécie de mundo, como disse, composto por episódios breves e diversos, um que mal começa e se aproxima logo do fim, e vê surgir outro que justamente não se lhe assemelha, pelo menos à superfície. Talvez possamos utilizar o conceito de pensamento circunstancial para caracterizar as dezenas de textos e de ensaios aqui reunidos. Eduardo Lourenço, no seu prefácio, lembra com razão o conceito de enciclopédia evocado por Humberto Eco para descrever este livro de Pedro Mexia. Por meu turno,
Eu evocaria aquela espécie de móvel baudelariano, onde se acumulam lado a lado as coisas mais díspares de que é tecida a nossa existência. No meu último livro, Heranças Imperfeitas, publicado há uns meses, recordei o poema Spleen de Baudelaire, que aqui gostaria de voltar a evocar numa tradução minha, porque é essa, a meu ver, a condição existencial e poética, como veremos, de Pedro Mexia. O excerto do poema Spleen de Baudelaire é o seguinte: eu tenho mais recordações do que há em 1000 anos. Um móvel de gavetas, prenha de balanços, versos, cartas de amor, processos, romances, pesadas madeixas dentro de quitanças, esconde menos segredos que o meu cérebro triste. É uma pirâmide, um imenso jazigo, que encerra mais mortos que a vala comum. Eu sou um cemitério que a lua abomina, onde como remorsos se arrastam os vermes, sempre devorando os meus mortos mais queridos. Sou um velho tocador, onde há rosas fanadas, onde jaz a desordem das modas passadas, e onde só os tristes pastéis e os bouchers desbotados respiram o odor de frascos destapados. Pedro Mexia provém, na verdade, como veremos, desta herança baudelariana, onde a acumulação das heranças pesa mais do que os 1000 anos a que o poeta se refere, criando um sujeito que é, no fundo, a estase do homem melancólico moderno, essa instância do homo melancholicus a que a filósofa neerlandesa Joke Hermsen dedicou recentemente um livro interessante, mesmo se polémico, intitulado, um livro que ela publicou em 2022, ou melhor, a tradução portuguesa é de 2022, intitulado Melancolia em Tempos de Perturbação. Desculpem. Sublinho o título porque nele se articulam melancolia e tempos de perturbação, que é aquilo que justamente me parece estar aqui em jogo. Rompendo o ciclo demasiado pessoal que por vezes vemos ser associado à melancolia, como se fosse apenas uma característica pessoal, individual. Portanto, como se ela fosse uma condição individual alheia aos tempos e às vidas. Não o é. Esta obra de Pedro Mexia precisamente manifesta essa íntima ligação entre melancolia pessoal e melancolia histórica e simbólica. Não será com certeza um acaso que Mexia integre nesta coleção um ensaio sobre a obra seiscentista de Robert Burton, A Anatomia da Melancolia, An Anatomy of Melancholy, a antologia publicada em Portugal em 2014. Reparem, é em 2014 que em Portugal se traduz a obra de Robert Burton, publicada no século XVII. Ou um outro texto, um outro ensaio de Pedro Mexia, que com o título O Banhista Melancólico se dedica a pensar em torno de uma obra de Ramalho Ortigão de 1876, intitulada Às Praias de Portugal, Guia do Banhista e do Viajante, onde naturalmente nem surge o Algarve. Se quisermos um banhista mais melancólico, é este, não é? Portugal em 2025 ou 2024, onde se fala de banhos e o Algarve está absolutamente, esplendorosamente ausente. E o texto que Mexia termina da seguinte maneira: banhista renitente, melancólico, mas fiel e quase a fazer a mala, penso em regozijos e em contradanças, são as palavras de Ramalho Ortigão, de verões passados, que levo na memória e talvez na bagagem. Uma mitologia mais do que uma aspiração. Fim de citação. Ir a banhos na Figueira, Figueira da Foz, é ainda, portanto, uma certa forma de melancolia. Ir a banhos na Figueira e não no Algarve. Podemos, por outro lado, articular esta capacidade de conjugar peças que entre si são aparentemente díspares, como as que referi e muitas outras, com aquele impulso de colecionador que para Walter Benjamin correspondia a um desiderato de ordenar o mundo.
mesmo quando as peças que compõem esse mundo parecem ser tão diversas, dando origem a uma acumulação que, se nos lembrarmos da pré-história dos museus, podemos reconhecer nos chamados gabinetes de curiosidades. Por esta razão, julgo poder propor um olhar sobre esta biblioteca de Mexia como um objeto afim desses gabinetes de curiosidades. Instâncias ligadas a gostos pessoais, mas também a circunstâncias casuais, de novo o circunstancialismo, capazes de dar origem a uma coleção que afinal pode responder ao nome coletivo que é, em suma, a biblioteca. Um nome coletivo que, no singular, biblioteca, designa um conjunto plural de seres da mesma espécie, os livros que a compõem, todos diferentes. Qual é então essa espécie que lhes é comum? Simplesmente tudo quanto equivale a uma resposta curiosa de Mexia perante o mundo. Portanto, o motor é a curiosidade. Como disse, são respostas breves e diversas, mas são estas características que afinal as irmanam numa mesma coleção que o presente livro é. É o facto de Mexia se autocaracterizar, como atrás vimos, como um ser plástico, desfocado, que lhe permite plasmar-se numa obra que é um compósito de tudo quando suscitou o seu pensamento e a sua curiosidade. Tudo isto é, afinal, uma espécie de aggiornamento, de atualização daquilo que o humanista Pico della Mirandola, num texto magnífico, considerava ser o próprio do humano. Não ter uma substância definitivamente fechada. Seria aquilo que, segundo Pico, permitiria ao humano todas as potencialidades, ser tudo de todas as maneiras, como Fernando Pessoa virá a dizer, para o bem e para o mal, acrescenta Pico. Por outro lado, esta diversidade, de que dei apenas alguns exemplos, mas que fica bem patente nos 65 breves ensaios que compõem o volume, vai ao encontro daquele cosmopolitismo que atrás mencionei como característico da literatura portuguesa contemporânea, que terá deixado para trás, ou pelo menos terá visto reduzir, a anterior obsessão com a identidade nacional e a identidade dos nacionais. Não existe aqui nenhum ímpeto no sentido de encontrar qualquer tipo de essência portuguesa, ou talvez ela lateralmente seja descrita, mais do que definida, pela pluralidade centrífuga de questões, interesses, nomes, diferenças, proveniências, pluralidade que transporta o espírito cosmopolita para dentro de uma forma diferente de fazer literatura em Portugal. Esta obra, não sendo a única em que tal acontece, é exemplar a este respeito e concorda com uma outra do mesmo autor que reflete características em tudo semelhantes, com o significativo título Lá Fora. É uma obra publicada em 2018. Julgo que estas mesmas características ou qualidades estão presentes na poesia de Mexia e, aliás, o ligam àquela geração de poetas que Manuel de Freitas designou como poetas sem qualidades. Curiosamente, o poema que abre a coletânea Poemas Reunidos, de Pedro Mexia, e que aqui vou citar integralmente porque verão é uma citação que faz todo o sentido, vistas as rimas fortíssimas internas que tem com o poema anteriormente citado de Baudelaire, Spleen. Esse poema intitula-se As Gavetas. É o poema que abre Poemas Reunidos. E, de alguma maneira, o móvel que tem estas gavetas é também o livro Poemas Reunidos. Não é difícil neste poema reconhecer o mesmo ímpeto colecionador e melancólico que atrás vimos ser associado a Baudelaire. Cito: não deves abrir as gavetas fechadas, por alguma razão as trancaram. E teres descoberto agora a chave é um acaso que podes ignorar. Dentro das gavetas sabes o que encontras? Mentiras. Muitas mentiras de papel, fotografias, objetos. Dentro das gavetas está a imperfeição do mundo, a inalterável imperfeição, a mágoa com que repetidamente te desiludes. As gavetas foram sendo preenchidas
por gente tão fraca como tu e foram fechadas por alguém mais sábio do que tu. Há um mês ou um século, não importa. Fim de citação. A injunção que abre o poema, não deves abrir as gavetas, quase parece aquela proibição de curiosidade saída do conto de terror infantil intitulado Barba Azul. Todos nós conhecemos. A curiosidade mata, no caso de Barba Azul, não apenas os gatos, mas muito simplesmente os humanos que lhe cedem. E nesta reescrita do poema de Baudelaire, ao bric-a-brac compósito que cada móvel com gavetas fechadas contém, um outro pormenor lhe é acrescentado por Pedro Mexia: a mentira, que é afinal a imperfeição do mundo. De onde que o perigo e a ameaça consistem em deixar que o que estava ou se julgava estar resguardado se solte para entrar no mundo que julgávamos ordenado e deixa de o ser, para tornar manifesta a sua desordem e a sua imperfeição como uma caixa de Pandora, o mítico objeto fechado que nunca deveria ter sido aberto e a que devemos, hoje, todos os males do mundo. Mas este móvel com gavetas é também uma instância do colecionismo benjaminiano, cujo perigo consiste numa, quem sabe, proliferação sem fim, quase uma proliferação cancerígena. Que fazer de um mundo que não cessa de crescer e de se expandir, e que por essa razão não só preenche, mas realmente oprime e esmaga o sujeito? Este poema não responde, mas levanta a questão, que é mais uma vez uma questão melancólica, como em interromper a acumulação que não cessa. Estes poemas reunidos são, afinal, uma densa meditação sobre o tempo, a sua substância, a forma como o tempo é corroído por buracos de que não nos damos conta, mas talvez, sobretudo, a forma como se acumula dentro do sujeito, por cima dele, prendendo-o com pesos de que talvez não venha a conseguir libertar-se. O pó que se acumula sobretudo, em especial os livros no poema Pó, os livros é que acumulam o pó, é a imagem exata do que noutro poema é descrito como, cito, os nomes que ficam sem préstimo nas agendas. Todos nós certamente já tivemos essa mesma experiência, não é? Cito, estes nomes posso riscá-los como se fosse velho e eles mortos, mas os números, como uma praga, acumulam-se, escritos com tintas diferentes e por vezes nas letras erradas. Não posso desfazer-me das agendas, nem começar uma todos os anos, mas já não sou o mesmo. Os números observaram as minhas idades e talvez pudesse agora marcar este, que não me diz nada, e contar tudo a alguém que não se lembra de mim. Fim de citação. Assim, memórias esboroadas da infância voltam à tona em poemas sobre calquitos, o herói Sandokan, os lápis de colorir Faber, a altura medida na parede da cozinha e a idade a crescer, um peixe fora d'água, a casa dos 30. Mas também a natureza que, num belíssimo breve poema intitulado Arca de Noé, surge escandida pelos animais que assinalam as partes dos dias. É um breve poema, mas é belíssimo. Os animais assinalam tanto o dia como a noite. Arca de Noé, madrugada de galos, tarde de grilos e noite de pirilampos. E ao longo do imenso dia, pássaros, árvores carregadas de pássaros. Ou a família, evocada por retratos na parede da sala. Figueira da Foz, 1930, a família a banhos. E tudo o que não me contaram, tudo o que não me contaram dela. Ninguém morreu em nenhuma guerra, ninguém se bateu em duelo, ninguém passou uma noite na prisão, nenhum houve que fosse homossexual, notório e decadente. Cito, episódios ancestrais não se conhecem,
Mas a família imediata oferece apenas mitologias pequenas, monstruosidades vulgares, doenças e dinheiros e adultérios e filhos fora do matrimónio e loucuras mais ou menos inofensivas. Serve para drama português, não para tragédia grega, para referência privada ou que em público mostre espantosa a família que não tenho. Um exagero, em resumo, como fazem os poemas à falta de melhor motivo. Ou então, não me contaram. É, afinal, um percurso por imagens mínimas, aquele que é feito. Um passado e um presente que talvez se confundam por não se apresentarem, uma vez mais, sinais claros e distintos, por surgirem tão só como etapas tão precárias como a linha férrea da Lausanne, que também é evocada, linha férrea desativada e desfeita, ou o percurso Lisboa-Coimbra-Lisboa, que assim termina. As idades são amargas e escuras entre Lisboa, Coimbra e Lisboa. Mas há os interstícios e as magias gratuitas. A estrada passa, nada está mais perto. As luzes de presença asseguram que eu estou vivo. Mais uma vez, forma débil mas exata de construir certezas, a poesia de Pedro Mexia dá conta de uma disposição melancólica que não tem forma de se manifestar a não ser pela cuidadosa notação dos incidentes e das circunstâncias que a rodeiam. Uma vez mais, estamos perante o peso que os detritos acumulados pelo tempo a todos afeta e determina, como aquele grande peixe que morre com o peso do catálogo e depois Jonas não será salvo, destroço que sempre foi. Cito, o grande peixe traz no ventre o que as correntes arrastaram. Ao longo dos anos, roupas, cadeiras, detritos incompatíveis e coisas como novas, assustadas, entre ganchos do cabelo e o metal oxidado de tantas fechaduras. Não se trata então apenas de um tempo pessoal e das idades e coisas da vida que se atravessam e se perdem, sem entretanto se poderem perder porque permanecem, mas de um tempo que abarca tudo e todos, até uma natureza que manifesta aqui a consciência de como nela também o mundo se desagrega. Desagrega-se por acumulação. E por isso estamos irremediavelmente longe de qualquer tipo de remissão, como a viagem circular e perfeita que tinha sido o Nostos e que agora é tornada impossível, por exemplo, no poema Ao Contrário de Ulisses, precisamente. Cito: infeliz quem, ao contrário de Ulisses, volta à casa e nem sequer um cão, nem um cão morto, sequer ladre. Este poema, que revisita naturalmente o regresso de Ulisses a Ítaca, depois de cumprir a sua perfeita viagem circular, embora melancólica pela presença do cão moribundo, Argos, o único ente que reconhece de imediato o seu dono e, depois de abanar a cauda, morre. Viagem que encontra o seu momento glorioso quando da chegada à casa, não é apenas uma recordação da Odisseia Homérica, mas também de um dos mais belos sonetos da literatura francesa, se me é permitida a observação pessoal, do renascentista Du Bellay. O soneto é Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, e que eu vou citar parcialmente na tradução uma magnífica tradução de Jorge de Sena. Soneto que é, portanto, também, por seu turno, uma reescrita daquilo que ficou conhecido como o topos do Beatus Ille, feliz aquele, que é aqui transformado em infeliz aquele. E tantas vezes organizando em torno dessa ideia de felicidade a ideia de poesia. Aqui, em Pedro Mexia, essa ideia é substituída pela sua contrária. Não porque Ulisses não regresse a casa, mas porque o regresso manifesta a impossibilidade da perfeição e, afinal, a impossibilidade do verdadeiro retorno. A ideia de felicidade para quem volta é assim substituída pela ideia de infelicidade que aflige e que manifesta a sua distância relativamente ao extraordinário soneto de Du Bellay que Jorge de Sena
que devemos sempre evocar, traduz da seguinte forma, cito apenas a primeira quadra, mas insto à leitura do resto do soneto. Mas esta primeira quadra basta para compreendermos a distância infeliz que separa o poeta renascentista deste outro poeta que no século XXI o revisita. A primeira quadra traduzida por Jorge de Sena. Feliz quem, como Ulisses, fez tão bela viagem, ou como o que buscou e conquistou o Tusão e prenhe regressou, de ciência e razão, a viver entre os seus, o mais desta passagem. Assim, as próprias tradições revisitadas são não o garante de algo que permanece, mas, e pelo contrário, algo que impermanece, algo que dá a ver a distância que nos separa sempre de todos os passados e, por isso, de todos os tempos. Como os lugares revisitados, as casas de volutas, a praia da Figueira da Foz, Coimbra, a cidade de Lisboa, os prédios, os marcos de correio, São Pedro de Alcântara. Ou a sequência intitulada Verdadeira Herança, que dedica ao pai, à sua velhice e à sua morte, e a obsidiante presença de imagens de que os poemas parecem nascer. Ou as memórias literárias, que escandem tantos textos, de Camões a Camilo, de Shakespeare aos índios jívaros, ou a Dante, de Kafka a Xenofonte, de Orfeu a Goya, ou Yeats e Pedro Salinas, das memórias da pintura às memórias do cinema. Encontramos na poesia de Pedro Mexia o mesmo ímpeto que tínhamos encontrado em biblioteca. Uma espécie de dissipação do mundo, ou no mundo. A notação meticulosa de coisas do real que se vão pouco a pouco evaporando, ou que em todo o caso não duram muito. E por aqui voltamos à mesma disposição melancólica de que antes falei. Já não a do aristocrata flaneur, que fora Baudelaire, mas a do dissipador, que num mundo cheio de sinais e objetos cosmopolitas, parece não ter alternativa senão diluir-se nele. E preservar, tanto quanto possível, mas talvez não seja muito, memórias descosidas do que foi ou mesmo do que poderia ter sido, do contingente, que é uma noção, um conceito central para a poesia atual portuguesa e não só, a contingência. Pedro Mexia é então um poeta que encontra na curiosidade, como qualidade afinal decisiva, o elo que o liga a todas as coisas do mundo. É nessa curiosidade que pode situar-se, apesar de tudo, o lugar para que tende fora de si, sempre lá fora. Muito obrigada. Muito obrigada, Helena, pela linda, linda, linda palestra que fez um passeio pela literatura portuguesa contemporânea a partir da obra do Pedro Mexia e seu projeto poético, Anteprojeto, né, sob a sombra da melancolia, né, e chegou ali numa meditação sobre o tempo, que eu acho que não pode ser mais atual, né? Então, muito obrigada mesmo. Foi um prazer enorme te ouvir. Eu acho que agora a gente, Silvio, temos o tempo de discutir lá no café. É isso? Então, vamos lá para o café discutir. Aproveitar. Muito obrigada.